Nesse vídeo nós vamos ver dois fundos imobiliários que são o KNR11 e o ALZR11. São dois fundos imobiliários híbridos que atuam principalmente com lajes corporativas, prédios comerciais e também galpões logísticos. O KNR é um fundo mais tradicional, mais antigo, e o ALZR, o famoso alzirão das massas, é um fundo mais novo que vem crescendo bastante nos últimos anos. Então bora lá pro vídeo, vamos comparar os indicadores de cada um deles, vamos entender como é que cada um funciona para a gente escolher o melhor fundo, qual que seria o vencedor nessa comparação para a gente investir hoje, para a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier e estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe ou no KNR11 ou no ALZR11, ou se você não investe em nenhum dos dois, me deixa aqui qual que é o seu FI preferido, qual você está aportando no momento. Então me deixa aqui nos comentários e bora lá, vamos começar o vídeo. E beleza, um pouco aqui sobre o setor de fundos imobiliários híbridos. Nós temos aqui que esse setor tem 14 fundos imobiliários e o valor desses 14 FIs, eles somam ali 9,5 bilhões de reais, o que representa quase 8% do IFIX. O IFIX é aquele índice que tem os principais fundos imobiliários do mercado, então se a gente pegar todos os fundos híbridos, ele representa ali 8% dos principais fundos imobiliários do mercado. Já a média de dividendo desse setor gira ali em torno de 0,77% de dividend yield mensal, esse dividendo mensal que esses fundos imobiliários pagam para nós. E aqui nós vamos ver então dois dos principais fundos imobiliários desse setor, que é o KNR11 e também o ALZR11. O KNR11 ele é um fundo mais tradicional, ele já tem um valor de mercado um pouco maior, de 3,3 bilhões de mercado. Já o ALZR ele é um fundo bem mais novo, então ele tem um patrimônio também um pouco menor e por isso ele tem um valor de mercado menor, que gira ali em torno de 672 milhões de reais. Esse é um resumão do setor híbrido, esses fundos imobiliários híbridos, e agora a gente vai fazer um comparativo. A gente vai entrar em detalhes no KNR11, depois no ALZR11 e por fim a gente compara os indicadores de cada um deles para a gente tomar a decisão de qual que seria o melhor FI para a gente investir hoje. Então bora lá, vamos começar com o KNR11. A sua gestora é a Quineia, que é do grupo Itaú. Então nós temos ali o Banco Itaú por trás, fazendo toda a parte de contabilidade, aquela parte mais financeira, e Quineia como a gestora que é responsável por toda a estratégia então do fundo imobiliário. A gente pode comprar cotas do KNR hoje com cerca de R$ 136 reais, e a gente vê que o dividend yield médio dos últimos 12 meses ficou ali em torno de 7,16% e também nesse último ano ele se desvalorizou cerca de 2%. Esses são os dados iniciais do KNRI. Ele é um fundo que trabalha principalmente com galpões logísticos e prédios comerciais. Então, os prédios comerciais, principalmente localizados em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, ali é um funcionamento mais simples, onde tem os prédios, as salas. O fundo imobiliário, então, ele aluga para empresas, companhias, ele recebe o aluguel, então distribui os dividendos. Já os galpões logísticos são grandes imóveis que eles precisam estar em locais estratégicos. Eles ficam próximos de grandes capitais como São Paulo, em regiões estratégicas do país, mas eles precisam ter também esse despacho rápido para o cliente. Então essa é a ideia, nós temos prédios comerciais de um lado e galpões logísticos do outro. E por isso então que ele se torna um fundo híbrido. Hoje no mercado nós temos fundos que trabalham só com lajes corporativas e outros que trabalham só com galpões logísticos. E o KNRI então ele une esses dois setores trabalhando nessas duas áreas. E aqui a gente vai falar sobre a diversificação do KNRI. Ele possui 21 propriedades espalhados então em 3 estados brasileiros, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas focado muito em São Paulo. São Paulo é a região mais desenvolvida do nosso país, é normal que se tenha essa concentração maior em São Paulo. São Paulo, Minas Gerais são pontos estratégicos que ligam todo o país, então é interessante ter esses galpões logísticos nesses pontos. E pegando essas 21 propriedades, 12 são prédios comerciais e 9 são galpões logísticos. Aqui a gente tem um mapa então mostrando a localização desses imóveis. A maioria está em São Paulo, nós temos um pouco em Minas e também Rio de Janeiro. O ABL total, que é a área bruta locável desse fundo imobiliário, gira em torno de 869 mil metros quadrados. Então, se somar todos os imóveis, ele tem praticamente 870 mil metros quadrados para alugar, que estão ali disponíveis para alugar, conseguir uma renda em cima disso. Então, é uma área bem grande, uma área bem interessante. Ele é muito bem diversificado, ele tem uma grande quantidade de imóveis, e esses imóveis são de qualidade. Ele tem um ABL muito alto, é muito interessante
interessante que a gente veja a diversificação do KNRI e veja que dessa receita, de tudo que o fundo imobiliário recebe, 68% vem de São Paulo, 16% do Rio de Janeiro e os outros 15% então vem de Minas Gerais. E da receita é interessante que a gente veja também que 42% da receita vem dos prédios comerciais, dos escritórios, e 57% então vem dos galpões logísticos. Então ele está bem diversificado, ele tem ótimos imóveis espalhados aqui em 3 regiões do nosso país, em 3 estados brasileiros. Até o ano passado o fundo imobiliário estava com uma vacância alta, ali em torno de 11, 12%. O que é essa vacância? De todos aqueles 870 mil metros quadrados, 12% estavam livres, estavam sem nenhum inquilino pagando. Era uma receita que não estava chegando no fundo imobiliário. Mas do final do ano passado para agora, essa vacância diminuiu bastante e hoje está ali em 1,84%. Então ele conseguiu diminuir esse espaço livre que tinha, ele conseguiu alugar a maior parte dos seus imóveis. E isso vai representar uma renda extra para o fundo, ele vai receber mais dinheiro e aí ele vai ter que repassar, ele vai ter que pagar mais dividendos para nós, o que vai fazer com que o dividend yield dele, naturalmente, ele aumente. É um dividendo, é um dinheiro a mais que a gente recebe caso a gente seja cotista deste fundo imobiliário. Então é muito importante que a gente olhe para a vacância dos fundos imobiliários e aqui agora sim tem uma vacância bem interessante, uma vacância bem controlada, com a maior parte do fundo imobiliário ocupada com inquilinos. E aí a gente vê a parte de contratos, como é que está essa questão dos contratos do KNRI. E a gente vê que a maioria dos contratos estão sendo renegociados pelo IPCA, cerca de 67% ali pelo IPCA, e os outros 33% estão pelo IGPM, que também é um índice bem comum dentro dos imóveis. Já o cronograma de vencimento desses contratos está lá para 2026. A maior parte deles, 77%, está para depois de 2026. Então tem um bom período aqui, está bem tranquilo esses contratos do KNRI. E também podemos ver que até 2025 boa parte desses contratos eles vão ser reajustados pela inflação ou então pelo IGPM. Então significa que aos poucos esses contratos vão sendo reajustados, principalmente pela inflação. Então toda essa inflação que nós estamos vivendo hoje, ela vai sendo repassada aqui para o fundo imobiliário. Seus imóveis vão ficando mais valorizados e com isso ele vai conseguir receber mais para também distribuir mais dividendos. E beleza, agora a gente vai ver o ALZR11. Ele é um fundo mais recente, ele é de 2017 e ele veio atraindo bastante investidores justamente pela sua diversificação e por estar nesse setor híbrido. Ele é um fundo imobiliário que vem crescendo bastante nos últimos anos e ele vem ficando cada vez mais famoso e até o pessoal brinca e chama ele de alzirão das massas. Então nós temos aqui o ALZR11, que é da gestora Alianza, e por trás ali nós temos o BTG Pactual, que cuida da parte financeira, administrativa, mas quem toma as decisões de negócio, a parte estratégica, é essa gestora, então a Alianza. A gente pode comprar cotas desse FI com cerca de R$96. O dividend yield médio dos últimos 12 meses dele ficou ali em 7,92%, e nos últimos 12 meses, no último ano, ele teve uma desvalorização aqui de 16,10%. E olhando um pouco sobre o fundo imobiliário, a sua diversificação, ele tem 15 propriedades em 2 estados diferentes. 77% é na Grande São Paulo, 9% na região de São Paulo e os 14% restante então no Rio de Janeiro. Ele possui cerca de 131 mil metros quadrados de ABL, aquela área bruta locável. Então se a gente for comparar aqui com o KNRI, a gente vê que o ALZR11 ele é um fundo bem menor, mas ele vem crescendo bastante nos últimos meses, nos últimos anos, e ele tem uma pegada um pouco diferente do KNRI. Ambos são híbridos e o ALZR ele também começou com uma distribuição parecida com o KNRI, de 50% em lajes corporativas e 50% em galpões logísticos. Mas aos poucos ele foi diversificando um pouco mais os seus setores. E hoje aqui a gente pode ver na imagem de cima que 55% estão em lajes corporativas, 19% estão em galpões logísticos, mas a gente vê aqui que ele começa a diversificar mais o seu portfólio. Então 10% são centros diagnósticos, 6% aqui em data centers, aqui uma parte bem interessante. Ele diversificou aqui com tecnologia bem diferente dos demais FIs que nós temos no mercado, 5% em varejo e também 5% em galpões logísticos refrigerados. Então veja que ele conseguiu abrir mais o seu leque, ele conseguiu diversificar mais em setores diferentes. O KNRI ele foca mais em galpões logísticos e prédios comerciais. Aqui embaixo nessa imagem da esquerda a gente consegue ver também os principais prédios do ALZR11. E outro detalhe que a gente tem que falar sobre esse fundo imobiliário é que os seus contratos eles são atípicos e esses contratos então eles tendem a ter uma duração maior e eles constroem prédios específicos para algumas empresas. Então, por exemplo, um desses prédios é um prédio da Coca-Cola, é aquele chamado Build to Suit. É um prédio construído para a empresa, então ele é todo específico, ele é todo detalhado com as premissas, com as necessidades da empresa. Como esses prédios eles foram feitos para essas empresas, esses contratos eles tendem
a ter uma duração bem maior. De 5, 10 anos são contratos mais longos e essa é a estratégia do ALZR11. Ele tem esses prédios que são específicos, que têm contratos atípicos com empresas grandes e aqui a gente vê algumas das principais empresas. Tem uma concentração maior nesse prédio que é da Clariante de São Paulo, tem uma possibilidade de venda também desse prédio, então nos próximos meses pode ser que o fundo imobiliário ele anuncie a venda desse imóvel, mas o restante da carteira está bem diversificada. Temos a Coca-Cola, Bauducco, Sky, a Globo, temos grandes empresas, grandes inquilinos aqui nos imóveis do ALZR11. E como eu disse anteriormente, os contratos, como eles são atípicos, a média de vencimento desses contratos está em 8,7 anos. Então a gente vê aqui que tem alguns contratos com 14 anos, são contratos longos que trazem uma credibilidade maior para o fundo, uma segurança maior, ele vai ter esses inquilinos por um bom tempo, então ele não precisa se preocupar muito com aquela vacância, que no caso o KNRI tinha lá, com aqueles 11% e depois ele baixou para 1, 2% de vacância. E isso é algo que chama bastante a atenção dos investidores. Eles olham para o ALZR11 e vê que o fundo imobiliário ele não tem vacância nenhuma, ele está 100% ocupado, então todos os imóveis estão 100% alugados com contratos longos. Esses contratos eles vão sendo reajustados anualmente, aqui nós temos uma figura que mostra também esse índice de reajuste aqui conforme os prédios, os imóveis que tem dentro do ALZR11. E beleza, agora sim vamos comparar os indicadores de cada um deles para a gente tomar a decisão final então de qual seria o melhor fundo imobiliário para a gente investir hoje. Olhando aqui para o KNRI, o seu dividend yield do último mês ele ficou em 0,67, já o ALZR11 ficou ali em 0,69%, praticamente a mesma coisa. Já nos últimos 12 meses o KNRI ficou com 7,19% e o ALZR11 então em 7,62%. Eles estão bem parecidos, mas são dividendos aqui que estão um pouco abaixo da média do próprio setor híbrido e de outros fundos imobiliários. Aqui a gente não pode comparar esses dividendos com os fundos de papel, os fundos de CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, pois esses FIs de papéis, de títulos, eles estão pagando muitos dividendos porque a taxa Selic está aumentando e ela está lá em 13,75% hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, e ela pode chegar ali em 14%, quem sabe até subir um pouquinho mais, e com isso, com essa taxa Selic alta, com a renda fixa alta, esses fundos de papel eles acabam pagando muito mais dividendos, ali em torno de 14, 15, 16% em dividendos. Então aqui os fundos de tijolos, eles estão pagando menos, mas no momento que essa taxa Selic se inverter, a taxa de juros começar a baixar no nosso país, os fundos de tijolos eles vão crescer novamente. Então a gente tem que ficar de olho nesses fundos também, fazer os nossos aportes antes desse movimento, para a gente pegar essa possível alta dos fundos de tijolos. E seguindo para o próximo indicador, o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, o KNRI está com 0,85, o que indica que o fundo imobiliário está 15% descontado do valor ideal, o valor justo dos seus imóveis. Esse indicador, quando o valor fica em 1, significa que o mercado está pagando o valor justo daqueles imóveis. Então, se o mercado está pagando hoje menos do que o valor dos imóveis, existe essa diferença e o indicador fica então abaixo de 1. Se esse indicador vem acima de 1, como é o caso do ALZR11, que ficou em 1,05, indica que o fundo imobiliário está sendo negociado um pouquinho acima do valor dos seus imóveis, ali em torno de 5% mais caro. Mas isso indica que o mercado está mais otimista com esse fundo imobiliário do que com o KNRI. O KNRI está com preço descontado, então a gente pode olhar como uma oportunidade de compra para a gente entrar no KNRI e ter uma valorização de cota. Já o ALZR11, como está acima, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver se realmente vai se manter, se vai crescer, mas isso, claro, é o mercado que está mais otimista com aquele fundo imobiliário, então ele tem alguns motivos, pois ele é um fundo que vem crescendo cada vez mais, ele vem emitindo mais cotas, sempre em busca de uma expansão, um crescimento maior. Já o patrimônio líquido, o KNRI está com 3,9 bilhões de reais e o ALZR, como ele é um fundo menor, mais novo, ele está ali em torno de 621 milhões de reais. O ABL, a área bruta locável, o KNRI está com 765 mil metros quadrados, já o ALZR11, 131 mil metros quadrados. Mas se a gente for ver a vacância, o ALZR está zerado, ele possui 100% de ocupação, já o KNRI tem 1,8% de vacância, mas ele melhorou bastante nos últimos meses. O número de cotista, o KNRI possui mais de 235 mil investidores e o ALZR possui mais de 100 mil investidores. A data de início desses fundos imobiliários é lá de 2010 pro KNRI e 2017 pro ALZR11. As suas taxas de negociação, aquilo que a gente paga para as gestoras, fica em torno de 1,25% pro KNRI, um pouquinho mais alto do que o ALZR11, que gira ali em torno de 0,95%. E dito isso, apresentado então o KNRI, a sua diversificação, seus imóveis, e também o ALZR11 com sua diversificação
valorização entre mais setores, a gente tem que tomar uma decisão aqui de qual seria o melhor investimento para a gente fazer hoje. E alguns pontos positivos do KNRI é que ele é um fundo mais antigo, ele é mais experiente no mercado, possui uma gestora que é a Kinea, que é muito bem vista, que passa uma credibilidade um pouco maior do que a Alianza. Não que a gestora do ALZR11 seja ruim, mas o grupo Kinea, o Banco Itaú ali por trás, ele passa essa credibilidade um pouco maior para nós investidores. A cota do KNRI também está descontada, está com 15% de desconto, então a gente poderia ter essa valorização caso a gente fosse investir nesse fundo imobiliário hoje. É verdade que os dividendos do KNRI vêm caindo bastante desde 2020, com toda a pandemia, com toda a crise. Esses dividendos eles foram baixando conforme a taxa Selic foi aumentando. Muitos investidores saíram do fundo imobiliário para buscar investimentos de renda fixa, outros investidores saíram do FI para comprar outros FIs de títulos, aqueles fundos imobiliários de papel que estão pagando muito mais dividendos. Então é natural ter essa queda, essa saída de investidores. O dividend yield também baixou bastante, e esses são alguns motivos que podem explicar essa queda do preço e do dividend yield do KNRI. Por outro lado, nós temos o ALZR11, ele possui esses contratos atípicos de longa duração, ele possui ótimos inquilinos, ele é mais diversificado entre setores, então ele conseguiu uma diversificação bem interessante, com data centers, com outros tipos de galpões, com centros de diagnósticos. Então ele saiu um pouco daquela parte de lajes e galpões, ele conseguiu ir um pouco além do KNRI, ele tem uma diversificação maior que me chama um pouco mais a atenção. Ele é um fundo imobiliário que vem crescendo muito rápido, ele começou a ser negociado ali em 2017 e hoje já tem mais de 100 mil investidores, mais de 100 mil cotistas. Ele vem fazendo muitas emissões, que é lançar mais cotas no mercado para captar dinheiro, então os investidores compram mais essas cotas, o fundo imobiliário recebe esse dinheiro e ele compra mais imóveis, então ele está sempre em busca desse crescimento, mas isso também acaba prejudicando o seu dividend yield. Quando ele faz essas emissões, quando ele faz essas compras, acaba prejudicando esse pagamento, mas em algum momento isso vai ser equilibrado. É bem interessante essa parte do 100% ocupado, ele tem 0% de vacância, mas dito isso a gente tem que escolher um dos dois. Então, na minha opinião, se eu não tivesse nenhum fundo imobiliário em carteira, se eu fosse investir hoje, eu escolheria o KNRI 11, pois ele está mais descontado, a gente teria uma possibilidade de ganho na cota, ele teria essa valorização da cota. Ele é um fundo bem tradicional, é um fundo que traz segurança, que traz uma credibilidade muito boa, tem a Kinea, o Itaú ali por trás. Então, por segurança e por ter essa possível valorização da cota, eu escolheria o KNRI. Mas o ALZR11 é um baita fundo imobiliário, ele é um ótimo fundo imobiliário. Eu também investiria no ALZR11 para manter, para criar uma carteira diversificada. É interessante que a gente tenha também esse fundo imobiliário. Ele mostrou aqui ótimos indicadores, ele tem uma ideia, uma estratégia bem legal. É bem interessante e a gente pode ter também uma ótima diversificação com ele. Então essa é a minha opinião, eu fico com o KNRI11, mas os dois fundos imobiliários são excelentes. Qualquer um que você escolher vai ser um ótimo investimento, pensando sempre no longo prazo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor na Bolsa desde 2018 e eu estou aqui trazendo a minha experiência, os meus erros, os meus acertos, sempre de uma maneira simples e prática para que todo mundo pegue, aprenda e evolua como investidor. Então essa é a ideia, que eu trago aqui sempre vídeos toda semana para você aprender um pouquinho mais. Então se você curtiu, se inscreve aqui no canal, te vejo semana que vem, meu muito obrigado e falou!